bem-vindos a mais um programa Cidades, Negócios e Oportunidades. E essa semana o tema é gestão de negócios. Para falar a respeito, eu converso com o Mairon Duarte, que ele tem 35 anos de experiência no ramo. É isso aí, 35 anos já trabalhando em consultoria. Obrigado aí pela oportunidade, Roberta, de estar batendo um papo aqui com a gente, para a gente tentar mostrar o que é um pouquinho dessa gestão de negócios, né, e técnicas de gestão empresarial, que tanto faz falta para o pequeno empresário, que a gente percebe. Sim, principalmente nessa época agora, que nós estamos vivendo, todo mundo se reinventando, se adaptando. Nada melhor que conversar com uma pessoa que tem tanto tempo, né, já nessa área de mercado. Como que você começou mesmo, Mairon? Olha, na verdade, eu sou engenheiro eletricista, né, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 1983. E naquela época o mercado de engenharia estava muito ruim. E por conta disso, eu participei de um recrutamento de uma grande empresa de consultoria que existia na época mundial, chamada Arthur Andersen. Passei no recrutamento e trabalhei lá durante 15 anos, né? Cheguei a ser diretor da Arthur Andersen e depois, no ano de 2000, é que eu me associei e sou sócio, então, hoje da Costa Salgueiro Consultoria, né? Então, já há 28 anos no mercado. Só em Petrópolis? Não, a gente atua no Brasil inteiro. E essa era a dificuldade, né? Que a gente estava cansado de viajar, nossa base é aqui em Petrópolis, nosso escritório é aqui, mas a gente sempre viajava muito, né? Então, dos anos para cá, a gente resolveu tentar ficar mais aqui e por conta disso que a gente agora, o nosso foco aqui em Petrópolis e região, né? Que a gente tem clientes no Rio também, é um produto direcionado para o pequeno empresário, chamado diretor de aluguel. É muito interessante, né? Diretor de aluguel, assim, dá até uma impressão de maior democracia, né? Você, da mesma maneira que você ia auxiliar, no caso, uma multinacional, o pequeno empreendedor também está tendo o mesmo privilégio. Sim, porque na verdade as técnicas de gestão, né, as técnicas de administração, de gestão de uma empresa, elas são mundiais. Tanto faz eu trabalhar, por exemplo, fazer consultoria numa fábrica de armas, né? Desculpa até usar esse exemplo, mas é um exemplo justamente para o pessoal entender, né? Contas a pagar, contas a receber, controle de estoque é idêntico a, por exemplo, a uma loja de confecção, a uma loja de roupa da Rua Tereza. Os conceitos são iguais, né? Então é isso que a gente está levando para as pequenas empresas. E como a gente já tem essa experiência de 35 anos de mercado, eu, por exemplo, né, eu já fiz projetos em 80 empresas diferentes, né? Todo esse tempo todo que eu trabalho. Então, quando eu chego numa pequena empresa ou qualquer empresa, eu já levo uma experiência de 80 realidades diferentes nas minhas costas. Então, é muito mais fácil eu olhar para uma pequena empresa ou qualquer empresa e já saber assim rapidamente qual é o problema e como resolver, né? Então, essa é a nossa grande vantagem, que a gente consegue rapidamente, trabalhando com as pequenas empresas, já resolver o problema deles, já direcioná-los de uma forma melhor. Como você deu essa deixa, né, de mais de 80 empresas, quais são os principais problemas que você consegue diagnosticar, que as pessoas enfrentam assim logo de cara quando montam uma empresa? Sim, vamos falar então das pequenas empresas, né, que são as mais, vamos dizer assim, são as que têm mais problemas com relação a isso, né? Inclusive a gente está cansado de ouvir, né, Roberto, essa pesquisa que fala, a pesquisa do Sebrae, que diz, olha, 90% das empresas fecham em 5 anos, né? Uma coisa assim, a gente está sempre ouvindo disso. E uma das principais razões das empresas fecharem não é porque elas não sabem fazer o produto delas. Quando o empreendedor ou quando o empresário abre uma empresa, ele sabe muito bem fazer o que ele se propõe a fazer. O problema é a parte administrativa e de gestão da empresa. Porque quando o empreendedor, quando o empresário começa a fazer o negócio dele, e o negócio dele começa a dar certo, porque ele sabe fazer aquilo muito bem, começa a aparecer coisas que ele não está preparado para resolver. Ele tem que começar a contratar pessoal, ele tem que começar a controlar as finanças da empresa dele para não misturar com as finanças pessoais, ele tem que controlar estoque, ele tem que começar a comprar coisas que ele, com um volume maior que ele nunca teve que fazer antes. E para você administrar coisas com volumes maiores é muito mais complicado. Porque, na verdade, administrar uma empresa é igualzinho administrar a nossa casa. A única grande diferença é que na nossa casa o volume é pequeno. A gente sabe mais ou menos quanto a gente consome de luz todo mês, a gente sabe que tem que pagar a luz num determinado dia, tem que pagar telefone. Quando a gente vai para uma empresa, não é bem assim.
Além de você ter essas contas fixas, tem conta que você tem que pagar todo dia e dinheiro que está entrando aos pouquinhos todo dia. Então, você tem que ter algumas técnicas para justamente você pegar essas entradinhas aos pouquinhos e conseguir administrar aquilo. E aí o empresário se perde, porque ele não tem técnicas. Não sabe quais são as prioridades. Não, e se perde. Ele deixa de olhar coisas importantes. É que eu brinco às vezes quando eu chego em qualquer empresa, né? Por que a gente chega lá? Porque o empresário, ele tem um elefante passando na frente dele, ele não vê. E a gente, como não conhece a realidade dele, não está no dia a dia com ele, a gente claramente consegue ver o elefante passando. E a gente mostra para ele, ó, tem um elefante aqui, você tem que tirar esse elefante daqui. E aí a gente entra, então, nos detalhes para auxiliá-lo a implementar as técnicas de gestão, que só para ficar mais claro, são técnicas de gestão universais. Não é técnica brasileira, não é técnica americana, é técnica do mundo inteiro. Se você for em Tóquio, as técnicas são as mesmas. Quer dizer, então, por isso que a gente consegue navegar em qualquer tipo de empresa. E através desse produto diretor de aluguel, né, que é um valor, vamos dizer assim, baixo, justamente por isso a gente consegue levar toda essa experiência para os pequenos empresários. Então, conforme a gente está falando aqui, é um privilégio para as pequenas, médias empresas, né, poder ter um diretor de aluguel com um gabarito tão grande, né, com 38 anos de mercado. Então, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Então, pessoal, voltando de novo aqui com o Mayron Duarte. Isso, Mayron. Falando a respeito de negócios, falando a respeito de oportunidades e como você administra agora nessa situação, principalmente agora, Mayron, né? Com coronavírus, como tem sido essa demanda? Pois é, Roberta, na verdade, dessa vez a crise pegou todo mundo, né? Porque antigamente a gente via assim, olha, não, quem está em crise é o mercado automobilístico, quem está em crise, por exemplo, é o mercado de confecção. Dessa vez não, pegou todo mundo e foi uma coisa completamente inesperada, foi de um dia para o outro, né? E quem está sofrendo mais, é claro que todo mundo está sofrendo muito, né? Mas quem está sofrendo mais é o pequeno empresário, né? Uma das razões principais é aquela questão que eu já falei, que a gente já comentou no bloco anterior, né? Como ele não conhecia técnicas de gestão, ele não sabe exatamente como é que a empresa dele estava em termos de lucratividade, em termos de capital de giro, né? Então, o que ele recebia, muitas das empresas, o que eles tinham de receita, o que eles tinham de venda, era o suficiente para ele viver naquele mês. Só que ele não percebeu, por exemplo, que ele estava usando o cheque especial do banco. Então, tem muitas empresas que o grande problema foi o cheque especial do banco, porque o cheque especial é um empréstimo que você, na verdade, não sabe que você tem, na verdade, né? Porque o empréstimo verdadeiro é aquele que você pega e você tem uma mensalidade para pagar por mês. O cheque especial não. É um negócio que você paga, o banco mesmo tira o seu dinheiro. Resultado, chegou no dia 16 de março, né, uma segunda-feira, eu me lembro disso, que eu estava num cliente. Exatamente, eu me lembro disso, que um cliente me ligou apavorado, querendo demitir, estava todo mundo apavorado. Depois eu conversei com ele e mostrei que o negócio não era bem assim, né? E aí, o que aconteceu? De repente, o pessoal, as empresas ficaram sem vender, né? E as contas continuaram. Pagar funcionário, pagar conta de luz, os fornecedores. E esse empresário que estava vivendo de cheque especial sem perceber é o que está tendo mais problema. Porque ele continuou a usar o cheque especial, só que o cheque especial tem um limite. Então, esse pessoal que está sofrendo muito mesmo, tá? Tem um outro tipo de pessoal, que é aquele que, apesar de não estava assim tão ruim, mas sabia do que estava acontecendo, teve a queda de receita. Mas esse pessoal conseguiu usar vamos dizer assim, as oportunidades que o governo deu, né, em termos de pagar folha de pagamento, que foi o empréstimo subsidiado que o governo deu, e também você poder suspender ou diminuir a carga de trabalho do seu funcionário. Então, esse conseguiu pelo menos diminuir essas despesas e está aguardando para ver o que vai acontecer, né? Mas o pessoal está sofrendo muito. Frente a esse problema, Mayron, como que a pessoa atua? O que pode fazer? Olha só, o que a gente está recomendando, né, inclusive os nossos clientes que estão com a gente agora na pandemia, né, que são nossos clientes e nós estamos em contato direto com eles, a gente está sugerindo a eles, e eles efetivamente estão fazendo,
coisas que eles não podiam fazer na época que estavam ocupados. Ah, não, isso eu não posso fazer porque eu não tenho tempo. Pô, você não está com tempo agora? Então vamos fazer. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos contando estoque, que muita empresa não tinha contagem de estoque, isso era um problema. Nós estamos colocando o sistema dele de gestão em ordem. Quer dizer, tem trabalho a fazer. E as empresas têm que aproveitar essa época que estão paradas ou não estão em plena ação, justamente para se preparar quando voltar de novo o mercado. Porque o que aconteceu, Roberta? Empresas do mesmo segmento, elas estão no mesmo problema agora, ou seja, todo mundo está sem vender e tem que pagar conta. Então não interessa se uma determinada empresa A era líder do mercado, era concorrente e acima da outra empresa. Quando chegou nessa pandemia, o que aconteceu? Todas ficaram iguais. Então vai sobressair mais rapidamente quem se preparar melhor nessa época. Eu sei que é complicado, mas tem que ter força de vontade e tentar pensar um pouco fora da caixa, né? Tentar diminuir o máximo os custos dessa época, porque simplesmente o que aconteceu foi o seguinte, deu uma parada. O mercado vai voltar. É claro que no início não vai voltar com a velocidade que estava antes, mas a velocidade vai ser retornada em algum período. Então eu brinco que as empresas vão entrar no mercado a 100 km por hora e o mercado vai entrar a 30. Por que a 100 km por hora? Porque a partir do momento que você abriu a porta na primeira segunda-feira, você já vai ter salário para pagar, luz, fornecedor, e o mercado que você vende não vai te acompanhar da mesma forma. Mas você vai chegar lá. Mas tem que se preparar para entrar bem nessa nova corrida. E nesse preparo, eu tenho observado as lives, né? Sim. Eu gostaria depois até de você passar o seu endereço. Claro, sem dúvida. Porque o pessoal está acompanhando em casa. A tecnologia tem ajudado muito as empresas e tem nivelado exatamente da maneira que você falou. Exatamente. Myron. Tanto quem tinha menos capital, quanto quem tem mais, as pessoas estão direto na internet, até porque eu vejo que notícias ruins as pessoas estão cansadas de ver. Infelizmente, a gente... não estou falando contra os meus colegas jornalistas, né? Eu sou jornalista, eu sei a importância de divulgar a realidade, né? De ser imparcial da notícia, mas as pessoas têm que... eu acho que elas estão indo para a live para poder... se ficarem um pouco mais emocionalmente, talvez, tranquilas. Aí cabe essa observação para as empresas se entrarem nessa brecha. Sim, não falar problemas. Claro, porque olha só, nessa época que a gente tem que olhar para a nossa garrafa meio cheia, né, e falar, puxa, não é chegar e falar, pô, que pena, já beberam metade. Não, olha, ainda tem metade ali, que bom, né? Então a gente tem que olhar com otimismo. E o otimismo, falando do empresariado, é isso, é pensar que o negócio depois vai melhorar de novo e aproveite e se prepare agora, né? Se capacite. Dá para fazer isso agora, né? Dá para se preparar. E porque essa questão de tecnologia é muito importante. Uma coisa interessante, Roberta, que quem está se saindo melhor agora, nessa época, com relação à tecnologia, é quem está conseguindo atingir os seus clientes. Como é que você consegue atingir os seus clientes fiéis? A partir do momento que você sabe onde ele está. E você só sabe onde ele está se você cadastrou o seu cliente na sua empresa. E maior parte das empresas a gente falava assim, olha, tem que cadastrar o cliente, tem que cadastrar o cliente. Não tem tempo. Não, porque o cliente não espera. Eu falava, espera sim. Aí, resultado, agora o pessoal está sentindo falta daquele cadastrinho que a gente falava que tinha que fazer no passado. O número do WhatsApp, entendeu? Faz toda a diferença. Porque aí você consegue chegar exatamente. E é o que você falou, o empresário que está comprando, de quem está vendendo pela internet, não sabe se ele está numa salinha ou ele está numa grande corporação. São todos iguais. Ele está à procura de quê? De atendimento, de rapidez de entrega e preço. Né? Essas três coisas que ele está procurando. Então, nessa hora, vamos dizer, no mundo virtual, todo mundo é igual. Todo mundo igual. E quando retornar para o mundo que não é virtual, como eu te falei, o pessoal está muito parecido. Então vai entrar, vamos dizer assim, vai começar a vencer a corrida quem estiver mais preparado. Ok, então a gente volta no próximo bloco, só um instante, já voltamos com Myron Duarte. Então, pessoal, voltando com Myron Duarte, falando sobre negócios, falando sobre consultoria de negócios. E nesse bloco agora,
Como que a gente faz, Mairon, para quem de repente está endividado ou então quem está precisando pegar um empréstimo no banco? O que você aconselharia? Olha só, vamos falar primeiro quem está endividado, né? Quando a gente fala dívida, a gente não fala só dívida de banco, né? Tem vários tipos de dívida. A palavra, quando você quer resolver o problema de dívida, é negociação, né? E uma dica principal é sempre que você chegar para o seu credor, você já levar uma proposta que você sabe que você vai poder pagar. E não importa se você vai começar a poder pagar amanhã ou daqui a 6 meses. O importante é você chegar para o teu credor e falar assim, olha, eu não esqueci de você e vou pagar. Só que eu só posso pagar a partir de daqui a 6 meses e pagando tanto por mês. Eu te garanto que você vai ter boas surpresas. Porque da mesma forma que ele não sabia se ia receber, ele vai preferir receber do jeito que você vai pagar do que não receber de jeito nenhum, né? Então essa é a primeira dica, ou seja, não sumir, não desaparecer. Isso é interessante, né? Também para quem tem seu negócio, né? Você, de repente, é melhor você prestar mais atenção, ouvir com mais paciência, com mais carinho o teu cliente para receber com essa previsão, claro, né, de alguns dias à frente, do pois que, de repente, você ser cancelado na Sim. lista de receber ou não. Da mesma forma que você que está endividado, você também deve tratar o seu cliente com cuidado, exatamente o que a Roberta falou, procurando parcelar a dívida dele, quer dizer, entender também o problema, porque estamos todos metidos nesse problema, né? E se alguém quiser suplantar o outro, vai entrar pelo cano, né? Vai ser pior para todo mundo, Se você está em dívidas de banco, né? Isso aí também é uma coisa muito chata, mas o banco negocia, tá? Então tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Uma delas é você chegar para o seu banco, conversar com o gerente do banco e tentar pegar a sua dívida e diluí-la mais ao longo do tempo. Por exemplo, se você tem ainda 24 prestações para pagar, converse com o gerente do seu banco e vê se você consegue pagar com 36, 48 vezes. É claro que os juros vão aumentar, mas vai melhorar o seu fluxo de caixa. Ou seja, você vai ter uma quantidade menor de dinheiro para pagar todo mês. E com isso você pode liberar algum dinheiro para pagar alguma outra coisa, né? Uma outra dica é se você tem, às vezes, 2 ou 3 empréstimos no mesmo banco ou em bancos diferentes, tente juntar tudo numa sacola só, numa cesta só, num banco só, que fica inclusive mais fácil de você conseguir umas taxas melhores, né? O principal, Roberta, é não se desesperar, é não tomar decisão precipitada. E muita gente tomou decisão precipitada assim que começou a pandemia. Começou a demitir gente, não pagar fornecedor. E o que aconteceu depois? O próprio governo começou a disponibilizar algumas coisas que o empresário que se afobou não precisaria ter feito o que fez no início. Então é uma questão de calma, porque está todo mundo da mesma forma que nós fomos pegos desprevenidos, o governo também foi. Não estou aqui passando mão em A, nem B, nem C. Mas a gente tem que entrar na realidade, né? Ninguém estava preparado para isso. Ninguém. No mundo inteiro. Você vê que até os Estados Unidos está com problema. É verdade, é o mundo inteiro. Mas, Mairon, refletindo aqui, né? Nós estamos falando em quem está endividado, mas quem não pegou empréstimo ainda, o que você aconselharia? Isso é uma boa pergunta, Roberta. Porque uma das coisas que aconteceu foi o seguinte: o governo demorou muito a ajudar o empresário na questão de pagar outras contas. O que eu quero dizer com isso? O governo procurou primeiro resolver o problema do empregado, ou seja, procurou garantir que o empresário tivesse dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Então essa foi as duas que eu mencionei anteriormente, foi as duas primeiras ações que o governo fez. O empréstimo para a folha de pagamento e poder reduzir ou cancelar momentaneamente o contrato de trabalho. Há 2 semanas atrás, né, ou uma semana atrás, o governo então liberou finalmente uma linha de crédito subsidiado com juros baixos para o empresário poder pegar esse crédito e aí sim pagar fornecedor, pagar outras coisas que não sejam o salário. Então, essa linha se chama Pronamp. Então, é só o empresário de qualquer porte, principalmente o pequeno, procurar o seu banco, procurar o seu gerente e verificar se já está em operação o Pronamp. O Pronamp é o empréstimo com juros bem baixinhos, né? E aí você consegue pegar esse empréstimo novo e você tem carência e vai pagar lá na frente, tá? É só você ver os detalhes direto no banco. É interessante.
interessante, né? Até para a empresa não falir e até mesmo para os próprios bancos não quebrarem. Claro, sem dúvida. Porque uma das coisas que o governo... Por que o governo começou com a questão de garantir emprego, né? Porque se eles deixassem os empresários demitir Deus e o mundo, ia todo mundo para o seguro-desemprego. E o governo não ia ter grana para pagar o seguro-desemprego. Então essa foi a primeira visão do governo, entendeu? Mas só que ele demorou muito para liberar esse dinheiro. O BNDES que está liberando, né? Então o empresário sofreu muito nessa época, porque o empresário não tem só a folha de pagamento para pagar, né? Ele tem a demanda dele, claro. Né? E também, né, nesse susto, as pessoas não é à toa que a gente trouxe você no nosso programa. Né? Gostaria de te deixar uns minutos para considerações finais, para você deixar o seu contato também, claro. Quem tiver alguma dúvida, né? Isso. Bom, a gente está aproveitando essa parada, né, justamente para a gente tentar disseminar para a maior quantidade possível de empresários, técnicas de gestão. Então, toda quarta-feira, às 18 horas, no meu canal do Instagram, mairon.duarte, né? Só me procurar no Instagram, mairon.duarte. Toda quarta-feira eu estou dando uma live, justamente falando sobre aspectos-chave de técnicas de gestão e falando do que está acontecendo no dia a dia, né? Além disso, a gente pode ser encontrado no Facebook ou no YouTube. É só procurar o nome da minha empresa, Costa Salgueiro Consultoria, vai nos achar lá. E indo no nosso canal do YouTube, nós estamos agora, nós renovamos o nosso canal de YouTube, nós já temos lá cerca de 100 vídeos, onde eu estou dando dicas, são vídeos que nós fizemos ao longo da nossa trajetória, né? Então está à disposição, são vídeos curtinhos de 3 minutos, 4 minutos, justamente sobre essas técnicas de gestão. Então é só procurar no YouTube, Costa Salgueiro Consultoria, assina o nosso canal, por favor. Quando eu tiver mil usuários, eu consigo fazer live ao vivo também pelo YouTube, é muito mais legal, né? Então você consegue achar a gente nas redes sociais. E o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp direto para falar comigo, né? É o 24, que é o DDD aqui de Petrópolis, 981143677. Consegue falar direto comigo, a gente está à disposição para conversar, né? Então, pessoal, vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de ter o Mairon, que é aqui da nossa região, conhece bem. Isso, eu sei muito bem a realidade que acontece por aqui. Então, vamos aproveitar e entrar no Instagram às quartas-feiras. Isso, toda quarta-feira, às 18 horas. Isso, no Facebook, o WhatsApp, está lá na telinha embaixo. E chegamos ao fim de mais um programa Cidades, Negócios e Oportunidades. Obrigada por quem nos acompanhou até aqui. Lembrando que também estamos nas redes sociais, estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estamos também pelo Facebook da TV Petrópolis. Assim como no RPT Play também. E gostaria de mandar um grande abraço para o pessoal também de São José do Vale do Rio Preto, pela SJTV, no canal 17, e convidar vocês a nos acompanhar pela TV nas sextas-feiras, né, às 8h30 da noite, com reprise aos domingos, às 2h30 da tarde, e nos finais de semana, lá em São José do Vale do Rio Preto. Um grande abraço para todos e até a próxima semana.